já foi solto. O homem acusado de planejar um ataque com bomba no show de Lady Gaga no Rio de Janeiro foi solto após pagamento de fiança, mas voltou a ser preso horas depois. Tá, ele foi solto e já voltou a ser preso. Tá. Sim, tudo isso hoje. Vamos entender melhor o que aconteceu. Aliás, nós e talvez a Lady Gaga, pois ela só soube do plano de atentado pela imprensa. Quem vai contar pra gente essa história é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, quer dizer que quase explodiram o show dela e ela só ficou sabendo pela imprensa e o cara já foi solto e já foi preso de novo. Você entendeu que Muita coisa, né? Muita lambança. coisa. Isso, e a gente vai chamar de lambança porque não tem como não chamar assim. É exatamente isso, Sophie. A gente tem uma pessoa ali que foi acusada, uma das pessoas, tá? A gente já tem uma atualização hoje de que ele não agiu sozinho. E aí essa pessoa ela foi presa, acusada de orquestrar, tentar fazer um plano ali para explodir uma bomba no show da Lady Gaga. Inclusive, tem uma matéria que me impactou bastante, que foi que os alvos desse atentado seriam crianças. A ideia era matar crianças ao vivo. Desculpa, era exatamente isso. É, essa pessoa ela foi solta, só que depois ela acontece o quê com ela? Ela volta a ser presa e outras pessoas também já foram presas, que teriam, segundo a polícia, uma participação nessa tentativa de um atentado terrorista. Vou te pedir, por favor, Sophie, para trazer a primeira matéria que fala sobre o atentado terrorista, para a gente depois entender como é que essa pessoa é solta e presa no mesmo dia, porque isso é realmente estranho. A equipe de Lady Gaga se manifestou no último domingo sobre a ameaça de bomba no show da cantora, realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro. De acordo com um porta-voz de Lady Gaga, a equipe tomou conhecimento das ameaças apenas por meio das reportagens da mídia brasileira e que não existia nenhuma preocupação ou alerta formal em relação à segurança. A porta-voz ainda relatou que a equipe trabalhou em estreita colaboração com as autoridades durante todo o planejamento e execução do show, e que todos os envolvidos estavam confiantes nas medidas de segurança implementadas. Um dos suspeitos de participar do plano terrorista, Luiz Fabiano da Silva, foi preso em flagrante em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, por porte de arma ilegal. Mas ele foi solto horas depois de ter pago fiança à polícia, segundo informou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao Metrópolis na noite do último domingo. Para saber tudo o que rolou no show da Lady Gaga, acesse o nosso portal metrópolis.com. A equipe de Lady Gaga se Sofia, eu estou adorando as perguntas aqui no chat, algumas serão respondidas aqui. E é isso, né? Essa pessoa ela é solta, depois ela volta a ser presa. A equipe disse que cooperou com a polícia, mas interessante, cooperou como, se não sabia? E a informação inicial é a operação, que é a operação é, foi deflagrada antes da equipe saber que existia um risco à cantora. E a Operação Fake Monsters. Fake Monster, é esse o nome da operação que foi dada pela Polícia Civil. Eles estão tentando fazer aquela linha ali, Polícia Federal, de criar nome legalzinho para determinadas operações, né? E um detalhe, né? A operação ela teve 3 mandados de busca e apreensão. Realmente tem 2 pessoas, né, que estariam em Rio de Janeiro, perdão, em São Paulo, e a outra pessoa seria esse homem de Novo Hamburgo, que foi preso por porte ilegal de armas e depois ele foi liberado sob custódia e já voltou a ser preso. Eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer a matéria da Metrópolis, que fala justamente isso, né? Que Ah, houve, no pronto, CNN, Metrópolis. perdão. É, CNN, tá. isso. Que esse homem, né, do Rio Grande do Sul, ele foi preso por liderar, ele é apontado ali como uma pessoa que orquestrou o atentado, e ele chegou a ser preso no Rio Grande do Sul, pagou fiança e foi liberado. A ação, que é desencadeada pela Polícia Federal, e houve a investigação da Polícia Federal com a Polícia do Rio de Janeiro, em conjunto com o Ministério da Justiça, identificou que envolvidos estavam recrutando participantes, inclusive adolescentes. Um adolescente foi apreendido também na operação, para promover ataques com uso de explosivos improvisados, como coquetel Molotov, de acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro.
E esses 3 mandados que eu falei, né, que de apreensão, foram cumpridos em São Sebastião do Caí e em Novo Hamburgo, perdão, eu falei que era Rio de Janeiro, mas não, Rio Grande do com o Sul. apoio de polícia. Isso. Com o apoio de polícias da delegacia de São Sebastião do Caí, na delegacia regional de Montenegro, da Coordenadoria de Recursos Especiais, delegacia também de Novo Hamburgo, e da Delegacia de Polícia Regional Metropolitana de São Leopoldo. E sabe o que é interessante? É que, de fato, as polícias estavam trabalhando de forma conjunta, que o Pedro vai aprofundar isso, né, sobre como essa operação surgiu, foi uma investigação da Polícia Brasileira. Eu achei fantástico toda a forma que foi feita, inclusive a polícia fala que foi um desafio coletivo para acontecer essas prisões, e a polícia do Rio Grande do Sul, né, tem um protagonismo em tudo que aconteceu, mas aí a gente tem o seguinte: esse homem volta a ser solto, e depois eu vou te pedir agora, assim, para abrir a matéria da Metrópole, Sofia, por favor, que é o seguinte: ele foi solto e depois ele voltou a ser preso. A gente tem aqui, ó, pronto, Luiz Fabiano da Silva, que é esse suspeito inicial que a polícia aponta que é a pessoa que orquestrou o atentado e que tentou ali articular quem levaria essas bombas para serem explodidas durante o show da Lady Gaga no Copacabana. Ele teve essa prisão preventiva, depois ele foi convertido, essa prisão foi convertida para fiança, ele foi liberado, mas ele voltou a ser preso. E segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele foi preso novamente após um pedido de prisão preventiva da juíza Fabiana Pagel, do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional, que homologou o auto de prisão. E, segundo o Tribunal de Justiça, ele estava em liberdade após o pagamento de fiança à autoridade, mas ele não compareceu à audiência de custódia. Ele precisava ter comparecido à audiência de custódia, me desculpe. Eu acho assustador todo o processo, porque uma pessoa que teria tentado, né, de alguma forma, explodir outras pessoas em um show, isso é terrorismo, gente. Não dá para essa pessoa simplesmente estar andando. Uma pessoa que sabe fazer coquetel molotov, ela não, e quer utilizar isso em um show como o da Lady Gaga, ela não pode simplesmente estar andando. Obrigada, essa pessoa me assustou. Mas ela Não, não pode. saber fazer coquetel Molotov é uma coisa, Muita ter gente, intenção de utilizá-la é outra. sabe? E utilizá-la não é para fazer uma revolução. Gente, entendeu? A gente está falando de uma pessoa que pensou em utilizar isso em um show que tinha muitas crianças, adolescentes, um show de grande multidão, sabe? E aí a gente vai questionar, são 2 milhões de pessoas, se estão 3 milhões. Um show com uma grande multidão. Muita gente seria atingida, com toda certeza, ou pelo próprio tumulto que seria causado pelo barulho, pelos estilhaços, seria algo de assustador, seria algo de grande proporção, infelizmente. Então, essa pessoa sequer deveria estar solta 48 horas depois da sua prisão, na minha visão. Mas o judiciário achou que fazia sentido e depois a juíza conseguiu aí uma solicitação que foi acatada pelo judiciário. E aí, entre aspas, na decisão, a magistrada considerou que, embora não exista informação de apreensão de material explosivo com ele, o fato de pessoa que é investigada pela prática de atos de terrorismo, atentado e discurso de ódio terem posto 3 armas merece maior cautela diante da gravidade do caso. Não é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação preventiva. Jura, juíza? Enfim, né? Que bom que pelo menos houve essa reviravolta. Foi uma reviravolta interessante. A pessoa que foi solta e presa no mesmo dia, e aí a gente volta a falar que é uma pessoa que, segundo as investigações da polícia, é uma pessoa que tem grande potencial ali de discriminação, que profere preconceitos e discriminação em redes sociais, e por isso essa pessoa não deveria estar andando livremente. É isso que a juíza agora decidiu, que o judiciário aponta sobre esse suspeito. E aí, Sofia, eu vou te pedir, por favor, para trazer só um pedacinho da outra matéria também, que traz que mais 2 pessoas também foram presas, né? Perdão, como tem menor, como tem um adolescente foi apreendido, e outra pessoa segue sendo investigada também nessa possibilidade aí de participação no atentado no show da Lady Gaga. Gente, isso é muito sério. Isso não é, a gente pode estar levando a brincadeira algum quesito, mas isso é muito sério. Em janeiro, a gente faz também uma conexão com o Rio Grande do Sul. Já está aqui no nosso telão a repórter Gabriela Garcia, porque conforme a Rafaela nos falava, um homem
que foi preso, suspeito de liderar esse grupo que faria um outro ataque ao show de Lady Gaga, foi preso no Rio Grande do Sul, mas ele pagou fiança e foi liberado. Gabriela Garcia, um muito bom dia para você. Nos explique onde que este homem foi encontrado e qual era a participação dele em todo este plano de atentado. Oi, Estevão, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando aqui na CNN. Esse homem, então, foi preso em Novo Hamburgo, na cidade de Novo Hamburgo, na região metropolitana aqui de Porto Alegre. E ele é suspeito, como você disse, de liderar esse grupo que planejava um ataque à bomba no show da cantora Lady Gaga no último sábado. Ele, então, 4 estados, foram envolvidos, como você estava falando, foi uma grande operação. E aqui no Rio Grande do Sul, houve a prisão desse homem. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma, só que ele pagou fiança e foi liberado. Além desse homem, um adolescente também foi apreendido com a suspeita de participar desse mesmo grupo. Ele foi apreendido por envolvimento no esquema e por armazenamento de pornografia infantil. Essas investigações, então, da polícia revelaram que esse grupo, da qual esses 2 homens são suspeitos de participarem, esse grupo recrutava participantes, inclusive menores de idade, para orquestrar esses ataques com explosivos improvisados e também coquetéis Molotov. O objetivo desse grupo, segundo a polícia, seria obter reconhecimento nas redes sociais através desse desafio coletivo, chamavam assim, de um desafio coletivo. A operação, então, cumpriu 15 mandados de busca e apreensão, além aqui do Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso, com o intuito de desmantelar esse grupo. Foram apreendidos Pronto, acho que já está bom, porque o objetivo era justamente esse aí. Hoje, a polícia estendeu após a investigação, a polícia estendeu essa operação e outros 15 mandados de busca e apreensão em 9 municípios de 4 estados brasileiros foram executados: Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. E em todas as ações foram apreendidos dispositivos eletrônicos e materiais que agora vão ser analisados, porque o que a polícia aponta é justamente esse, que é o outro ponto que a gente precisa trazer para atenção, que é uma organização que orquestra tudo a partir de desafios coletivos. E aí a gente sempre fala sobre a importância de regulamentação das redes, sobre o cuidado das redes sociais, mas isso é extremamente sério, sobre adolescentes que estão sendo cooptados nas redes sociais para aí poder fazer atos que, nesse caso, é criminoso, terrorismo. E as pessoas que estão fazendo essa articulação aí precisam ser responsabilizadas com maior rigor. E olha que a gente nem é punitivista, pela seriedade que isso poderia ter causado. Mas a gente está falando do show da Lady Gaga, mas a gente pode aplicar isso para qualquer shopping, como a gente vê nos Estados Unidos, qualquer escola ou qualquer shopping, isso é muito perigoso. É isso, Sofia. Não, realmente, eu cheguei a ver gente nas redes sociais falando: "Ah, e daí? Quem liga pra Lady Gaga?" Gente, é um ato terrorista. Não interessa se é show da Lady Gaga, qualquer evento que tivesse a quantidade de pessoas envolvidas, presentes ali, seria um desastre. Porque mesmo se o coquetel Molotov pegasse, acertasse um grupo de 5, 6, 7 pessoas, o pânico que isso causaria no meio de uma multidão, outras centenas acabariam feridas ou mesmo mortas por causa de pisoteamento, esse tipo de coisa. Então, não, é algo terrível. E a gente não pode deixar de pensar na questão simbólica, porque a Lady Gaga é uma artista que está muito associada ao público LGBTQIAPN+. Com certeza, sabendo como é que funciona essas panelinhas de Discord, onde surgem esses desafios coletivos aí, com certeza isso pesou na hora de escolher qual seria o alvo. Tanto pesou que teve aí, já se fala aí no caso das investigações,
de 2 atos, de 2 possíveis atos, não foi um possível ato, são 2 possíveis atos que até onde se sabe não tinha conexão um com o outro, ou seja, 2 grupos separados, independentes, tiveram a mesma ideia de atacar o show da Lady Gaga. Vocês acham que isso é coincidência? Isso não é coincidência. Isso aí tem a ver com o simbolismo que a Lady Gaga tem diante aqui de atrair um público mais progressista, mais esquerda, LGBT e assim por diante. Então isso é muito preocupante, muito preocupante. Enfim, era isso, Dai. Agora vamos torcer. Eu vou ser sincera, o meu punitivismo morreu durante os 4 anos de bolsonarismo. Tem mais é que punir mesmo. É isso, gente. Mais alguma coisa, Dai? Não, só ficamos por aqui. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais plantão do Meteoro.